Boa noite, pessoal de Física Experimental. Bom, pessoal, dadas as ferramentas que nós já desenvolvemos até agora, podemos tratar o efeito giroscópio de uma forma mais simples e direta do que inclusive fizemos na live. Bom, vamos retomar o problema aqui, pessoal. O que nós temos? Vejam bem, nós temos uma situação onde nós temos um eixo, um volante de inércia de massa m e momento de inércia em torno do seu eixo de revolução igual a I maiúsculo, o eixo de revolução passando por G, o centro de massa. Este sistema, pessoal, com volante livre para girar, sem atrito, ao redor deste eixo roxo, nós inferimos uma alta rotação ômega no volante em torno do eixo de revolução. Conferimos uma rotação violentíssima em torno deste eixo de revolução. E preso ao chão, pessoal, nós temos uma haste vertical. Aqui está uma espécie de engaste, está prendendo a haste ao chão. Bom, aqui está o ponto, a extremidade da haste, que eu chamei de ponto P. Depois que você infere uma rotação altíssima no volante, você apoia a extremidade do eixo aqui na extremidade da haste e solta para ver o que acontece. Será que o volante, o sistema eixo-volante, vai cair por conta do peso ou não? É isto que você tem que analisar. Ora, você apoiou a extremidade do eixo aqui na ponta da haste e você soltou. Vamos analisar o que ocorre aqui, porque é um problema que tem torque. Ora, pessoal, se é um problema que tem torque, logicamente nós temos que analisar momento angular. Bom, antes de nós apoiarmos aqui o sistema eixo-volante, como conferimos uma rotação no volante, nós sabemos que tem um momento angular L. Bom, ele aponta nessa direção, pessoal. O momento angular, ele tem um tamanho. O tamanho do momento angular é quanto? É ômega, é o módulo da rotação multiplicada pelo momento de inércia. Bom, isto não é novidade para ninguém. Bom, mas nós apoiamos o sistema aqui na extremidade da haste. E nós sabemos que do ponto P, eu chamei de P esta extremidade da haste, chame-o de pivô. Do ponto P até o centro de massa, que é um vetor. Bom, aqui está errado, pessoal. Bom, aqui está realmente equivocado.
vamos pegar e corrigir aqui. Que ponto que é este aqui, pessoal? Bom, este ponto aqui, na realidade não ponto, o vetor que sai do pivô e localiza o centro de massa, este vetor é o que? É o vetor P. Coloque lá. É o vetor P. G. Sai do pivô e localiza o centro de massa. Isso aqui por quê, pessoal? Nós temos uma força peso aqui. Você tem, em relação ao pivô, você pode medir torque. Bom, porque o peso aqui está a uma distância do apoio. E o peso, pessoal, aponta para baixo, o peso. E qual é o módulo do peso? Que eu estou chamando de força gravitacional. Ora, o tamanho é a massa vezes o módulo do campo gravitacional, que é uniforme, pessoal. Considere aqui, na vertical, um campo gravitacional G de norma G pequeno. Bom, aqui, pessoal, tá na horizontal o eixo perpendicular à haste. Estou representando esta perpendicularidade aqui. Bom, se você usa a regra da mão direita, você é capaz de calcular o torque em relação ao pivô. O torque é o que, pessoal? É o produto vetorial do que, pessoal? Do PG, o pivô localizando o centro de massa. Então coloque, é o PG F8. Então aqui é o que, pessoal? É PG vetorial FG, pessoal. Bom, PG forma um plano com o vetor FG. Como é um produto vetorial perpendicular ao plano formado por PG e por FG, nós teremos perpendicular a este plano o vetor torque, que é o resultado do produto vetorial. Bom, até aqui nada novo. Agora, pessoal, entretanto, nós temos o torque e nós temos também o vetor momento angular, L. Bom, momento angular aponta na mesma direção que o PG aqui. É perpendicular ao torque, o momento angular. Bom, o que é muito interessante. Bom, aqui então nós temos todo o diagrama de vetores. Entretanto, pessoal, para facilitar a nossa vida, bom, perceba, última informação. A distância entre o pivô e o centro de massa eu estou chamando de R pequeno.
E você pode agora, neste momento, você já sabe a direção do torque, o sentido dele. E, pessoal, vocês têm como saber agora o tamanho do torque, o tamanho dele. Já dá para saber. Porque, ó, é perpendicular. Se é perpendicular, pessoal, estes vetores PG e FG, basta multiplicar o módulo do PG pelo módulo de FG. Então aqui é a distância PG, que é R, multiplicada por MG. Então perceba, você já tem definido módulo, direção e sentido de todos os vetores em questão. Bom, por um motivo para facilitar a haste, você pode observar o comportamento das grandezas a partir da haste, que é um corpo de referência, é o nosso referencial. A haste vertical é um sistema inercial. E a haste, você pode representá-la de que forma, pessoal? Vamos lá. Para facilitar a haste, você pode representá-la por um sistema de eixos ortonormal. Bom, eu representei a haste por este sistema aqui, x, y e z na vertical, pessoal, na direção vertical da haste. Perceba, lá atrás, na lousa anterior, nós temos todos os vetores aqui, com os módulos direção e sentido. Aqui, pessoal, agora eu coloquei os vetores numa representação de um sistema cartesiano inercial, x, y e z. Olha o nosso volante de inércia, a posição do centro de massa em relação ao pivô. O pivô é a origem do sistema inercial. E eu localizei tudo de uma forma, uma orientação um pouco arbitrária. Perceba, FG está na direção Z, vertical, pessoal. Bom, vamos representar. Bom, nós sabemos torque tá onde, pessoal? Tá aqui no plano. Tá tudo no plano XY. Olha só, torque tá contido no plano XY, assim como o vetor PG e o vetor L estão no plano XY. Perpendicular ao plano XY, na direção Z vertical, está a força peso, pessoal. Bom, o que é bastante interessante. Bom, torque é perpendicular tanto a PG quanto ao momento angular. Como estes vetores torque e momento angular estão no plano XY,
vale a pena, pessoal, nós analisarmos estas quantidades no plano agora. Então, vamos para outra lousa. Aqui, vamos representar o plano XY. Então, vamos aqui representar aqui o plano aqui nós temos X, se não me falha a memória, retornemos lá. X está aqui, Y está aqui. Ok, vamos lá. Então aqui temos o eixo X, o eixo, pessoal, Y. Tá na horizontal aqui. Bom, tá aqui. O eixo Y. Agora, pessoal, representemos o nosso momento angular neste plano. Bom, neste plano, pessoal, o nosso momento angular, ele aponta para cá. Bom, perceba, ele não tá do jeito que nós orientamos. Nós fizemos uma orientação arbitrária. Tem um ângulo entre X e o momento angular. Bom, então aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um ângulo entre X e o momento angular. Ok, tudo bem até aqui. Chame este ângulo de φ. E você sabe que o momento angular, nós chamamos ele de quê? L. E o torque, pessoal? O torque, se vocês retornarem àquela lousa, vocês podem reparar que o torque, ele é perpendicular ao momento angular. Lá é visível isso, pessoal. O nosso torque é perpendicular ao momento angular. Bom, então aqui nós temos um torque definitivamente perpendicular. Bom, ok. Mas é o seguinte, pessoal. O que nós aprendemos da mecânica? Nós sabemos que o torque é dL dt, é a variação, a taxa de variação temporal do momento angular. Significa o seguinte, pessoal. Olha que curioso. Se vocês quiserem, bom, vocês podem transportar o vetor torque para cá, pessoal. Aqui, exatamente, olha só, o vetor torque. Se vocês multiplicam o torque pelo dt, pelo intervalo infinitesimal de tempo, pessoal, o que vocês terão? Na mesma direção do torque, vocês vão ter um vetor, que é o vetor dl. dl, pessoal. Bom, e se vocês somam L mais DL,
Bom, o que vocês terão? Ora, pessoal, vocês terão um vetor, é um vetor L mais DL. Isso aqui, pessoal, é o momento, o vetor rosa, isso é igual o momento angular no instante t mais dt. É simplesmente isso, pessoal. Enquanto que este momento angular aqui é um L no instante t. Quando passa um intervalo de tempo infinitesimal, o seu momento angular, ele é o original no instante t mais dl, pessoal. E o seu dl, o que é o seu dl, pessoal? Ele é simplesmente o torque vezes dt. É simplesmente isso, pessoal. Vocês percebem isso? E olha só, pessoal, que curioso. O torque, vamos colocar aqui. Vocês têm o torque perpendicular. O torque está perpendicular ao momento angular. Olha que curioso, pessoal. Quando isto acontece, pessoal, o torque perpendicular ao momento angular, isto aqui implica que para todo instante de tempo, a norma do momento angular será uma constante. Significa o seguinte: o tamanho do vetor vermelho é o mesmo tamanho do vetor rosa. O tamanho dos dois vetores é igual. Ou seja, o torque, ele somente fez com que os vetores, o vetor L, mudasse a sua orientação. Somente isso. Se o vetor L estava numa orientação φ, agora o torque, ele não pode aumentar o comprimento do momento angular, pessoal. Porém, ele muda a orientação. Se estava numa orientação φ, agora você ganhou uma nova orientação de φ. A sua orientação atual é φ mais dφ, pessoal. Bom, e se o torque fez ganhar uma orientação φ, dφ na realidade, aqui no plano, isso se desdobra, pessoal, em uma velocidade angular. Se o dφ é percorrido no plano x, y, lá no espaço, pessoal, isso se desdobra no que? Vamos colocar, isso se desdobra num vetor aqui, ômega maiúsculo, tá na direção z, pessoal. Qual é o tamanho deste vetor? Vamos até colocar, é um vetor ômega
na direção z. E qual é o tamanho deste vetor? Ômega. Bom, pessoal, isso nós temos que descobrir. Como é que nós descobrimos isto? Agora, vamos usar o conhecimento do comportamento do torque e do momento angular. Percebam. Agora, vamos fazer esta conta aqui. O torque é perpendicular ao momento angular. Significa o seguinte, pessoal. Nós já temos direção e sentido de ômega. O torque perpendicular ao momento angular implica que o torque é igual ao produto vetorial da taxa com que o momento angular varia, muda sua orientação vetorial, o próprio momento angular. Bom, retornemos à lousa. Não precisa retornar lá, não. O que nós dissemos aqui? Este conjunto, pessoal, sofrerá um défi. Aqui nós temos um défi no plano. Tem um φ orientado aqui e você tem um défi. A taxa, o módulo, você tem uma rapidez com que este ângulo é percorrido. Você está chamando de ômega norma, é dφ dt. É a rapidez com que o ângulo é percorrido. Aqui, pessoal, a nova orientação é o nosso novo L. É o nosso L de t mais dt. O torque, ele é ômega vetorial, o momento angular. Perceba, ômega aponta na direção z, é perpendicular ao plano XY, o plano que contém o torque e o momento angular. Todos os vetores aqui, o ômega, o torque e o momento angular, eles são perpendiculares entre si. Significa o seguinte, pessoal: a norma deste vetor ômega, a norma, agora ficou fácil. Por quê? A norma de ômega, vamos escrever aqui. Como estes três vetores são perpendiculares entre si, esta equação de produto vetorial me permite módulo de ômega vezes o módulo do L, a norma do L, é igual à norma do torque. Bom, então, três vetores perpendiculares entre si, que obedecem uma relação de produto vetorial, eu posso escrever os módulos deles desta forma. Ora, pessoal,
Isso nos traz uma consequência que é a seguinte, que o módulo do ômega ele é igual ao módulo do torque dividido pelo módulo do momento angular, pessoal. Então aqui nós vamos aqui colocar quanto vale o módulo do torque, vale R, massa vezes G. E quanto é o módulo do momento angular? Vale I vezes ômega, o giro do volante de inércia. Bom, recapitulando, pessoal, olha só, lá na análise anterior, aqui, bom, deixe-me ver se isso está certo. Bom, no plano XY, nós constatamos o torque está perpendicular ao momento angular. Portanto, o comprimento do momento angular, quando se passa o tempo, tem que ser constante. Porém, pessoal, o torque ele acaba delimitando na mesma direção um DL, que é torque DT. Então eu consigo escrever o DL geometricamente, é só multiplicar torque por DT. Você tem um vetor até um pouco maior do que o torque aqui. Você tem esse DL. Quando passa DT, o seu novo momento angular é o original acrescido da variação DL. Isso permite nós delimitarmos um dφ. Se o L original tinha uma orientação φ, agora quando passa-se DT, você tem um dφ adicional. Se você tem um dφ no plano, significa que o seu torque fez aparecer em torno de um eixo perpendicular ao plano, ou seja, pessoal, aqui no eixo Z, o torque originou uma velocidade angular. O sistema, o L, agora tem uma velocidade angular ao redor do eixo Z, que nós chamamos de ômega. O torque fez aparecer o ômega. E nós já sabemos, torque perpendicular a L obedece uma relação ômega vetorial L. Bom, nós já sabemos o sentido da velocidade angular ômega maiúsculo, a direção, só falta o tamanho, que agora, pela relação de produto vetorial e pelo fato de que os vetores são perpendiculares entre si, chegamos a esta conclusão, pessoal. Bom, então esta velocidade, pessoal, é a velocidade angular de precessão. Então, o sistema, a nossa previsão é que este torque faz o sistema precessionar, girar
em torno do eixo Z, pessoal. Simplesmente isso. Bom, é a nossa previsão teórica. Bom, feita essa previsão, podemos nos despedir. Um abraço, pessoal. Até mais.